Botox é usado para outros tratamentos? Fora estética, o Botox é usado também para relaxamento muscular. Então, pacientes que se queixam de enxaquecas, por exemplo, existem tratamentos que podem ser feitos com Botox na região do crânio, em regiões específicas para aquela queixa. Sim, doutora. Porque eu tenho ouvintes que reclamam muito, sabe? De dores, de enxaqueca. Isso. E o que é que ela vai ao seu consultório? Sim. Primeiramente, não é? Pronto. Esse tratamento ele precisa ser feito com um especialista em tratar enxaquecas. Mas, voltando para a parte que a gente trata, a gente consegue tratar também DTM, que é a disfunção temporomandibular, pacientes que apertam muito, que tem uma força muito forte aqui no masseter, que é o músculo da nossa mastigação. Então, a gente consegue relaxar esse músculo, consegue fazer com que aquele paciente não tenha tanto apertamento que causa dano na nossa articulação e nos nossos dentes. Então, esse é um dos grandes empregos do Botox, sem ser para fins estéticos. Eu conheço pessoas assim que ficam o dia inteiro no escuro. Eu quero ficar no escuro. Eu estou morrendo de dor de cabeça. Isso é verdade? Isso é verdade. Tem gente que sofre com enxaqueca crônica mesmo, que precisa tomar medicação até controlada e tudo isso. Então, o Botox ele tem esse emprego também, aplicado por especialista, que vai tratar essa enxaqueca como um todo, né? Que a gente não pode tratar só o músculo que está tensionado. Tem que ver o que está causando aquela enxaqueca. São fatores sistêmicos e são múltiplos. Não é só aquele músculo que está tenso. Alguma coisa está gerando aquilo. Mas para relaxar o músculo, o Botox tem uma boa aplicação. É com você, Rodrigo Pereira. Doutor, então pegando aí o gancho aí da Marta, né? Como a saúde bucal ela pode afetar a qualidade da vida da pessoa, não é? Prejudicando, inclusive, outros órgãos. Por que isso acontece, doutora? Bom, então acho que a gente tem que começar falando que, assim, a nossa saúde, ela começa pela boca, né? Então, a gente tem contato com o meio externo muito importante também pela boca, né? Não só as vias aéreas, mas tudo que a gente alimenta, enfim. Então, se a gente tem um ambiente oral contaminado, se o sistema não está regulado, ou seja, se não está tudo limpinho, bem higienizado, as bactérias controladas, então isso vai entrar no nosso organismo também, vai afetar todos os outros órgãos. E uma questão muito importante que a gente tem que se atentar é que pacientes que têm, por exemplo, problemas cardíacos. Então, esses pacientes eles têm que ter um cuidado redobrado com a higiene oral, porque essas bactérias que estão na nossa boca, elas podem ir para o coração via corrente sanguínea. Então, se você tiver uma gengiva inflamada, né? Uma gengiva ali que quando você escova, sangra, até quando você se alimenta, sangra. Se você tiver com essa bacteremia descontrolada, entra na nossa corrente sanguínea, pode chegar no nosso coração e gerar um problema cardíaco por conta disso. Então, esse é um dos grandes pontos que a gente sempre fala, nesse quesito. Certo. Doutora, como está a saúde bucal hoje do brasileiro, não é? Em comparação, inclusive, com outros países, como é que você vê essa questão? Então, assim, nos âmbitos mais populares, nas clínicas mais populares, nos postos de saúde, a gente ainda tem uma debilidade aí na higiene oral, na instrução de higiene oral até, e tudo mais. Mas, assim, em geral, a higiene do brasileiro, bucal, corporal, enfim, tem se mostrado melhor do que a higiene de outros países. Porque a gente, querendo ou não, tem um acesso maior à informação, seja pelos programas públicos de saúde, seja pelo próprio SUS. Então, a gente tem um acesso maior. Já a gente vê que, até com pacientes da Europa, que a gente atende na nossa clínica, a gente vê que eles realmente só buscam dentista quando estão nas últimas, assim, estão sentindo muita dor, estão sofrem de alguma coisa, um dente quebrou, assim, vão nas últimas. E é até cultural os dentistas de lá verem que um dente, por exemplo, está apodrecido, muito cariado. Eles não tentam muito tratar o canal, não tentam tanto resgatar aquele dente. A gente vê que a odontologia lá fora tem muita essa cultura de, não, vamos arrancar, vamos colocar um implante, né? Que é uma coisa que a gente não faz. A gente é muito ensinado desde a faculdade, desde o começo, a tentar recuperar o que a gente puder recuperar e instruir o paciente, porque não é só tratar aquele dente. Não adianta nada a gente tratar um dente em específico, a gente tem que instruir o nosso paciente para que ele melhore os hábitos dele e venha a precisar cada vez menos de tratamentos como esse. Então,
ainda assim, a nossa cultura aqui, que a gente vê dia a dia, é de uma higienização muito maior, conscientização maior, uso do fio dental, muito diferente do que a gente vê lá fora. Ainda Ok. é. Nós temos agora um pequeno intervalo da propaganda eleitoral Tá. e voltamos aí dentro de instantes. Vou pedir só para vocês falarem mais próximo ao microfone. Está sendo muito baixo o áudio de vocês. Obrigado aí a todos que estão aqui ao vivo, também pelo Instagram. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcia Castro, lá de BH, Minas Gerais. Evelina Neves, obrigado. Fernando Tabosa, obrigado. Silvia, obrigado. Abílio Ribeiro, Elaine Fernandes, obrigado a todos aí. Convidar quem não segue o Diálogo Aberto, vamos seguir e acompanhar nossa programação de notícias e entrevistas. O Marta Pereira tem uma dica especial aí? Eu tenho uma dica, eu ia falar com a doutora, muito maravilhosa. Uma dica maravilhosa, tenho sim. Agora, as pessoas estão reunidas, né, por várias situações, eleições, tudo. Então, eles gostam sempre de um bolinho, pense, mas tem que usar a melhor farinha de trigo, a farinha de trigo Dona Maria, com todas as garantias do grande moinho cearense, ok? Ok. E você que vai fazer suas compras, não esqueça, o melhor, Supermercado Pinheiro, Bom Vizinho, lojas com melhor preço, melhor atendimento. Faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. Supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho. Doutora Fernanda, o estresse pode interferir na saúde dos dentes? Com certeza. Essa sua pergunta aqui já me vem em mente que o estresse, a primeira coisa que ele faz no nosso organismo é diminuir a nossa resposta imunológica, né? Então, o estresse, ele deixa a gente com a imunidade mais baixa. Então, isso afeta com certeza também na nossa saúde oral. Então, é uma das primeiras coisas. Doutora, no mais, lhe inspirou a escolher pela odontologia estética? A gente pensa nisso, as pessoas pensam nisso, sempre. Se elas já querem entrar na odontologia pensando em fazer odontologia estética, sim, hoje principalmente. A gente vê bastante, assim, como até falei para você, né, que hoje tem pessoas que querem entrar na faculdade de odontologia não pensando necessariamente em tratar dentes, mas em fazer harmonização, mexer com a face, né? Então, a gente vê esse crescente volume de pessoas pensando dessa forma. E com isso, doutora, o sorriso muda a pessoa, doutora, depois que faz esse tratamento, colocar implantes. A senhora recomenda, então? Vamos lá. Diga lá. Se eu recomendo, Sim. Né? Recomendo super, assim, sendo bem indicado. O implante, por exemplo, como você falou, é o tipo de prótese mais indicado hoje em dia. Ele fica firme lá dentro do osso, ele é o mais higiênico, é o mais estético. Então, assim, é o que a gente indica de primeira. Mas quando o paciente não tem condições ou não quer por outro motivo, ele vai em busca de outras alternativas. Mas a gente trabalha muito lá na clínica com as facetas em resina. Facetas em resina e lentes em porcelana, que são um dos tratamentos mais buscados hoje em dia na odontologia, além da harmonização facial. Sim. E aí é que a gente realmente consegue transformar o sorriso dos nossos pacientes, né? Sim. Doutora, existe uma curiosidade, não só minha, de pessoas até que estão a me perguntar. Existe a colocação dos implantes separadamente ou todos juntos, assim, na parte frontal? Eu não sou dentista, eu não sei. Me ajude. Pronto, a dúvida é se coloca... É melhor fazer separadamente, colocar separadamente. Pronto, geralmente quando o paciente faz implante, precisam ser analisadas diversas coisas. Precisa ser analisado se o paciente tem osso suficiente, se ele tem dentes naquela arcada que ainda são bons, que ainda são viáveis. Tudo isso vai ser levado em consideração para escolher quantos implantes vão ser feitos,
quantos dentes vão ser reabilitados. Então, vamos supor que o paciente, sei lá, tem 2 dentes aqui em cima, mas eles já não estão muito bons, não tem um suporte bom. Então, às vezes, se opta por eliminar esses dentes para fazer o que a gente chama de protocolo, que é colocar alguns implantes separados, bem distribuídos, e colocar a prótese em cima desses implantes. Você não precisa colocar todos os implantes de cada dente, um implante para cada dente. Não é assim. Geralmente se colocam, por exemplo, 4 implantes e coloca o protocolo em cima, certo? Que é a prótese toda Meu Deus, apoiada. eu disse errado para quem me perguntou. Não precisa, né? Porque tem gente que deve achar que realmente, se eu quero recuperar todos os meus dentes, eu tenho que colocar um implante para cada dente. Não, não precisa. Não. É feita uma análise para saber quantos implantes são necessários para ter um suporte bom, para colocar aquela prótese inteira. Entendeu? Sim. Porque numa das vezes, um dentista comentou isso aí comigo, que na realidade, eu não sei, faz a extração, tira o que não serve para colocar um implante. Isso, se os dentes não mas estiverem viáveis. separadamente. Aí ele disse, é melhor fazer assim do que quando tiver problema em um, para tirar todos. Isso. É isso aí? Essa é a grande questão, porque às vezes a gente opta por não fazer o protocolo, né? O protocolo é como se fosse a prótese toda, que reabilita tudo. Sim. Porque a gente vê que ainda tem alguns dentes ali que estão bons e tudo mais. Aí beleza, a gente só recupera aqueles dentes que precisa mesmo. Só que esse paciente descuida dos dentes que restam lá. Sim. E aí, quando isso acontece, vamos supor que em determinado momento ele precise extrair aqueles dentes. Sim. E aí, como é que vai ser? Vai ter que colocar outro implante para recuperar aqueles dentes que foram perdidos. Entendeu? Ah, entendi. Então, às vezes, a gente tem que analisar. Aquele paciente, ele higieniza bem? Vale a pena manter aqueles dentes ali? Ou é melhor a gente extrair logo, fazer um protocolo e ensinar ele a higienizar aquela prótese? Né? Então, tudo isso tem que ser analisado para cada caso. Quem sabe, viu? Eu queria esse esclarecimento, sabe? Então, não fazer todo assim, né? Não precisa fazer tudo, né? Se você tiver dentes viáveis e bons, pode manter. Certo. Muito bem. Vai lá, Rodrigo Pereira. Estamos ao vivo aqui também pelo YouTube, @Diálogo Aberto, e pelo Instagram, @diálogo.aberto. Chegou uma pergunta aqui pelo Instagram da Márcia Castro, lá de BH, Minas Gerais. Doutora, quem faz uso de Aquitonel, remédio para osteoporose, é arriscado fazer implantes? Pronto. Para fazer implante, a gente precisa examinar como é que está a saúde do paciente, porque, querendo ou não, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico da instalação desses implantes. Então, independente da medicação que você toma, precisa ser avaliada a sua saúde como um todo, como é que está a questão da sua osteoporose, porque a osteoporose em si vai influenciar na recuperação, em como é que vai ser a aderência desse implante ao osso. Então, precisa ser feito exames junto com o seu médico, que trata a sua osteoporose, e com o cirurgião dentista que estiver fazendo os seus implantes. Ok. Doutora Fernanda, cirurgiã dentista. Doutora Fernanda, como é que está a procura masculina pela odontologia estética, né? Realmente, a grande maioria são mulheres, mas a procura masculina aumentou, doutora? Como é? Olha, Rodrigo, vou te dizer que lá na clínica é muito bem equilibrado. Muito bem equilibrado. Assim, muitos pacientes de sexo masculino buscam a gente querendo fazer tratamentos de botox, preenchimento de mandíbula, redução da papada. Então, assim, hoje o público está bem diverso. Realmente, a gente conseguiu dar uma quebrada nessa ideia de que estética é mais para mulher e tudo mais. Então, não, lá na clínica é muito bem equilibrado isso, sabe? Então, a gente fica até muito feliz deles se sentirem à vontade, né? Deles terem essa confiança na gente para buscar essa melhora na harmonização. Doutora Fernanda, hoje a procura realmente pela odontologia estética acaba, doutora, que às vezes muitas pessoas ficam com um sorriso parecido. Acontece. Isso é modismo? Perde um pouco a naturalidade? Como é que fica isso, doutora?
Com certeza, com certeza. A gente vê demais, assim. A gente, no nosso Instagram ali, a gente começa a ver um monte de postagem, um monte de publicação daquele sorriso que só da gente estar falando aqui, eu tenho certeza que na cabeça de vocês já está passando imagem de como são esses sorrisos, né? E a gente vê essa padronização, essa modinha, como você falou, é real, é muito real. Tem crescido nos últimos anos, mas a gente tenta fugir ao máximo disso. A gente tenta O natural, eu Isso. acredito que seja importante, né, doutora? Total, a gente não quer mudar a característica natural daquele sorriso. Porque, assim, você tem um dente de um determinado formato porque ele combina com o seu biotipo. Então, assim, claro que vai ter coisas que no seu sorriso que você não gosta, que você gostaria de melhorar, e a gente vai trabalhando em cima do formato do seu dente existente. Mas a gente não vai transformar, a gente não vai pegar como se fosse um mentex, colocar ali e pronto. Às vezes não vai combinar com o seu rosto, não tem como você padronizar um tipo de dente para todo mundo, né? Não tem como ser assim. A gente tem que fazer de acordo com o seu biotipo, com a sua altura. A gente tem que examinar e melhorar, não mudar 100%. Nas Né? novelas, quantas não chegam, não é? No caso aí do seu consultório, eu quero assim. Isso funciona ou não, né? Olha, caso é um É caso. uma foto de um artista lá, doutora. Eu quero um sorriso igual esse aqui. Ai, seria ótimo, né? Se fosse assim. Não pode, não. né? Não existe, né? A gente, e é até uma coisa muito importante que a gente tenta fazer nas nossas consultas, que é conscientizar, né? A gente tem que ter quase uma terapia ali com o nosso paciente, a gente tem que fazer entender que não importa quantos procedimentos a gente fizer, ele não vai ficar igual a outra pessoa. E talvez se a gente fizer procedimentos para ficar parecido com aquela pessoa, não vai ficar bom para você, não vai ficar bom no seu rosto. Então, eu gosto da boca assim que aquela pessoa tem. Mas se eu desenhar aquela boca ali no seu lábio, talvez não fique legal, não combine com o resto do seu rosto. Então, a gente tem que trabalhar isso na cabeça dos nossos pacientes, que é o que muitos profissionais não fazem, porque às vezes atendendo ali na correria, só quero atender, só quero fazer. Enfim, então isso não pode existir. A gente tem que ensinar nosso paciente, a gente tem que educar todos os dias. Seja nas consultas, seja postando vídeos educativos nas nossas redes. A gente tem que educar nosso paciente que a gente pode trazer uma melhora para ele, né? Uma harmonizada naquilo que ele não está gostando tanto, mas não vamos se comparar com outra pessoa, porque aquilo é realmente muito destrutivo, né? Doutora, chegou uma pergunta aqui no Instagram, doutora. Estamos ao vivo também aqui pelo Instagram, diálogo.aberto. Na clínica, doutora, fazem clareamento ou apenas lentes e botox? Pronto, lá na clínica a gente faz todos os procedimentos, exceto o tratamento de canal. Então a gente tem todos os tratamentos de odontologia estética, clareamento é um dos procedimentos mais procurados pelos nossos pacientes. E na harmonização facial, o botox é o principal, né? O queridinho. Doutora, eu ouvi dizer uma história aí que tem um craque da seleção brasileira que é atendido lá na clínica. O Cebolinha já foi visto por lá, doutora. Sim, o Cebolinha é nosso paciente do Dr. Igor. É maravilhoso, a gente fica muito feliz, né, dessa confiança. E também já cochicharam aqui no meu ouvido alguns tricolores, dizendo que o Felipe Jonathan também tricolou lá também. Felipe, queridíssimo. Queridíssimo, nosso paciente. Tanto bacana. ele quanto a esposa dele. Maravilhoso. Bacana. Então, quem vê o sorriso aí do Felipe Jonathan e do Cebolinha, né, já sabe, né? Exato. Já passou pelas nossas mãos em algum momento. Que ótimo. Ficamos muito felizes. Doutora, o que foi mais que lhe inspirou? Eu acho que não sei se eu comentei com a senhora já. A escolha pela odontologia. Tá. Desde Sua criança. família. Na minha família não tem nenhum dentista, não tem médico. Na área da saúde, só minha mãe, que é fonoaudióloga. Mas quando eu era criança, gente, até uma curiosidade. Quando eu era criança, minha mãe tem até hoje guardado. Eu gostava de desenhar arcadas dentárias. Olha aí. Da onde surgiu, eu não nada. sei. Eu gostava de desenhar a evolução da arcada dentária, de dentes tortos para dentes alinhados. Sim. Hoje em dia eu nem sou ortodontista, eu nem mexo com o aparelho. Mas eu gostava de desenhar, eu achava incrível aquilo, eu achava o máximo como o sorriso podia ser transformado com a odontologia, né? Então, quando criança eu já quis, mas já quis depois de ser médico, já pensei em várias coisas. Mas na época da faculdade, pensando ali, não, então foi odonto. Se encontrou. Sim, foi odonto. E ainda entrei insegura na faculdade, mas quando a gente começou nessa parte da estética,
realmente de esculpir dentes, de você fazer aquela arte ali, gente, eu me apaixonei. Eu achava incrível, incrível, incrível o quanto a gente conseguia transformar com delicadeza aquilo que é natural, né? Então, hoje eu amo. Doutora Fernanda Santos, cirurgiã dentista. Doutora, existe uma idade mínima e máxima para fazer um tratamento na odontologia estética? Assim, na odontologia estética, a gente pensa muito na troca dentária. Então, assim, se o paciente, independente da idade que ele tiver, mas já tiver trocado todos os dentes, né? A gente pode até pedir uma radiografia para ver se tem algum dente de leite, enfim, que ainda não desceu. Então, se já tiver feito todas as trocas dentárias, o paciente está pronto para realizar um tratamento estético, se tiver indicação, né? Então, assim, se for menor de idade, a gente pede que tenha autorização de maior de idade, né? Acompanhado. Mas é basicamente isso. Trocas dentárias. Doutora, qual a importância de limpar a língua? Gente, se vocês soubessem a importância de limpar a língua, vocês nunca deixariam isso. Não limpar a língua é o principal fator causador de halitose, que é o mau hálito. Então, assim, é papum. Não adianta, se você tem a melhor higiene dos seus dentes, usa o fio dental, mas você não escova a língua, não raspa a língua, a saburra lingual, que é aquela massa esbranquiçada, amarelada que fica ali em cima, é aquilo ali que vai primeiramente te dar halitose. Né? Então, às vezes o paciente, eu sinto que eu tenho um mau hálito, vou investigar se tem alguma causa estomacal. Gente, geralmente, na maioria dos casos, a principal causa é a falta de escovação da língua. Ok. Doutora, chegou uma pergunta aqui pelo Instagram, estamos ao vivo aqui no Instagram, diálogo.aberto. Doutora, qual que a senhora indica mais, botox ou preenchimento? Qual a diferença entre eles? Tá, então, botox e preenchimento, eles têm indicações diferentes, certo? Muita gente confunde, pensa, aquela boca enorme, cheia de botox. Não. O botox não preenche, o botox não volumiza. Então, esqueçam essa ideia. O botox, né, que é a toxina botulínica, ele relaxa músculos. Então, a gente pode aplicar na testa, fazendo com que a gente não dobre, né, formando as ruguinhas. Pode aplicar o botox no pezinho de galinha, para não dobrar, formando aquelas linhazinhas. Então, o botox é relaxamento muscular. O preenchimento não. O preenchimento a gente pode aplicar na mandíbula, no lábio, no malar, narizinho. Então, é volume, modelagem. Então, essa é a diferença. Tem indicações diferentes. Doutora, claro que a gente deve escovar os dentes pela manhã e à noite, mas qual é a importância maior de não trazer tantos desgaste para os nossos dentes? O que é melhor, se for para escolher, pela manhã ou à noite? Então, infelizmente, eu não tenho alternativa para você. Você tem que escovar de manhã e à noite. Tem que escovar. Mas a principal escovação que a gente fala é à noite. A gente fala que a principal é à noite porque enquanto a gente está dormindo, a gente dá uma diminuição na produção de saliva, sabe? Uma diminuição, uma parada. Sim. E a saliva, ela protege os nossos dentes, certo? Então, à noite é quando a gente fica mais vulnerável. Então, a gente não pode ir dormir, não deve nunca ir dormir sem ter escovado e passado o fio dental. Mas pela manhã é muito importante escovar os dentes para que a gente possa eliminar esse excesso de células que se descamam. Por exemplo, quando você acorda, você sente um gosto ruim na boca, você sente uma sensação esquisita. É um excesso de células descamadas que estão ali na nossa mucosa. Sim. Aquilo ali precisa ser eliminado, porque tem bactérias também. Tem bactérias junto. Para que, né, fique todo o sistema regulado. Certo, muito bem. Rodrigo, é com você, Rodrigo Pereira. Ok. Doutora, existe risco de rejeição nesses tratamentos estéticos, doutora? Muito bom isso. Existe. Tem algum procedimento em específico que tu esteja pensando? Não, no geral. Existe. Por exemplo, tem implantes, né? É muito difícil acontecer, mas em procedimento de implantes é possível o organismo não se adaptar àquele implante, né? A cirurgia de implante não dá certo. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Em procedimentos, por exemplo, de botox não é tão comum, mas de preenchimento. Preenchimento também é muito difícil acontecer, até porque o ácido hialurônico é uma molécula que está no nosso organismo, né? Então, mas tem pacientes que podem ter uma certa resposta alérgica
se a imunidade baixar depois de um tempo. Então, aplicando o preenchimento, depois de algum período, se o paciente tiver uma baixa na imunidade, é possível que naquela região que foi aplicado o preenchimento dê uma leve inchada. Mas, assim, né, em relação a botox e preenchimentos, a gente nunca viu essa rejeição, assim, como você está falando, que tem que tirar o produto, que tem que... Isso ainda não aconteceu. Entendi. Ok. Doutora, chegou uma pergunta aqui pelo Instagram, ao vivo aqui, Instagram Diálogo.aberto, da Elaine. A partir de qual idade é interessante começar o botox preventivo? Pronto, o botox preventivo vamos explicar aqui o que é, né? O botox preventivo, ele é feito com o intuito de prevenir que a ruga fique marcada, certo? Porque, assim, com os anos, a gente vai fazendo esse movimento aqui, por exemplo, eu faço esse movimento aqui na minha testa, né, que vocês estão vendo, mas quando eu tô relaxada, a ruga some, certo? Mas vai existir um momento em que, se eu não fizer o botox, essa ruga vai estar presente, mesmo que eu não esteja realizando nenhum movimento. Então, a gente tem que pensar, principalmente a partir do momento que a gente começa a perder colágeno. O nosso organismo, ele para de produzir colágeno a partir dos 30 anos. Começa essa perda de colágeno nos 25. Então, se você é uma pessoa que é muito expressiva, que você vê que quando faz os movimentos, né, de sorriso, cara de raiva, forma muita ruga, então você tem que começar a pensar nessa aplicação de botox nos 25, a partir daí. Porque, por exemplo, eu tenho até conhecidos, né, de, sei lá, 20 anos de idade, até menos, que são muito expressivos e formam as ruguinhas, que formam essas linhas, mas isso não é um problema. Você forma a ruguinha quando você está normal, a ruguinha foi embora. Mas a partir dos 25, com a perda do colágeno, você começa a fazer esse movimento e começa a ficar marcado, como se a gente estivesse dobrando um papel. Fica aquela marquinha, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso a partir dos 25. Ok. Né? Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos aí com as considerações finais da doutora Fernanda. Queremos agradecer aqui a audiência aqui no Instagram, ao vivo. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, pelas perguntas aí. Eduardo Palhano. Obrigado, Eduardo, por estar aqui, pelo apoio aqui no programa, pela audiência. Deise Duarte. Obrigado. Elaine Fernandes. Quem não segue o Diálogo Aberto, vamos seguir e acompanhar nossa programação de entrevistas e notícias. Sejam bem-vindos. Ela te dá um mundo de benefícios do SESC, como clínicas de saúde, estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. SESC faz pra você. Curtiu? Então faça sua credencial SESC na unidade SESC ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema de Comércio. Presença que faz diferença. Elaine que está dizendo muitas informações importantes. Obrigado, Elaine. Ceará Tech Summit 24, o maior evento gratuito de inovação do Ceará, onde empresários, startups e investidores se encontram para impulsionar ideias, negócios e oportunidades. De 23 a 25 de outubro no Centro de Eventos do Ceará. Inscreva-se já em stssebrae.com.br. STS 24, conectando inovação, mercado e você. Realização Sebrae Startups. Estamos apresentando Diálogo Aberto. Comunicando Marta Pereira. Não esqueça de comprar a melhor farinha de trigo Dona Maria, e ir no supermercado Pinheiro, com melhor atendimento, melhor preço. Ok? Marta Pereira, as considerações finais aí. Doutora Fernanda Santos, queremos agradecer a sua presença aqui na Rádio Cidade, no nosso programa Diálogo Aberto, nos trazendo ricos esclarecimentos. Quantas pessoas estão aí indecisas o que fazer nos implantes dentários e dos botox e tantas. A senhora, na sua excelente e grande experiência nessa linha, muito obrigada e parabéns, que a senhora, no seu caminhar, esteja sempre a alcançar o sucesso que a senhora está a merecer.
Muito obrigada. Eu que agradeço, Marta, Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. É isso aí. Essa entrevista com a doutora Fernanda ficará salva no Instagram, diálogo.aberto, e também no YouTube, @diálogoaberto. Chegamos ao final do nosso programa Diálogo Aberto. Desejando a você, amigo ouvinte, uma semana de paz, de saúde e de alegrias também. E que no próximo sábado estaremos juntinhos nesse horário, de 13 às 14 horas. Que Deus proteja a todos. Claro, por favor. Ótimo. Pode deixar. 592-860. Cidade AM, emissora do Grupo Aqui, obrigado a todos que participaram. Oi, Marta Pereira. Chegou aqui uma mensagem do Fernando. O Fernando dizendo aqui, a Marta parece ser uma querida. E botou uns coraçãozinhos para Aqui, ó, você. Marta. Fernando aí. Falou oi pro Fernando. Dá oi pro Fernando. Oi, Fernando. Obrigada. Um beijo grande. Ó, e a Deisiane aqui, doutora, perguntou aqui, que não deu tempo. Ela pediu para falar um pouco mais sobre ultrassom microfocado. Ó, doutora. Isso, ultrassom, né? Aproveite e fale aqui, então. Gente, ultrassom microfocado, um procedimento menos invasivo que a gente tem, a harmonização facial. Ele é um procedimento que ele faz o quê? Ele queima gordura, estimula colágeno na nossa pele, dá um leve lifting facial, melhorando o tônus. Gente, perfeito. É um procedimento menos invasivo. Então, se quer mudar, quem está no mundo da harmonização e está com medo, ultrassom é um excelente procedimento. Ok. Valeu. Obrigado, pessoal.